Apresentaremos agora IFNMG, SEAD, com foco no curso Letras Libras. Essa aula, nossa primeira aula, unidade 1, trataremos sobre a pesquisa e seu embasamento. O curso Letras Libras, teremos essa disciplina, Iniciação Científica. Este é o sinal. Onde aprenderemos sobre a questão. Então, utilizaremos materiais em PDF, que são muito importantes, aulas no AVA, então é interessante que vocês busquem esse material. É muito importante o estudo nesses dois materiais. Temos a apostila e mais a videoaula, onde eu explicarei. Então é interessante que vocês sempre utilizem esse material. A apostila nos foi emprestada pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, onde 3 autores organizaram esse material, que nós utilizaremos aqui. Os autores são Cláudia de Jesus, Filomena Cordeiro e Maria. Então, esse material nos foi emprestado e vocês poderão utilizá-lo no curso Letras Libras. Então, essa disciplina está sob minha responsabilidade. Me chamo Marisa Dias Lima. Este é o meu sinal. Olá, tudo bem? É um prazer conhecê-los. Alguns ainda não me conhecem. Sou a professora Marisa. Tenho 2 formações, 2 graduações. Pedagogia e Letras Libras, pela UFO. Formei em 2006. Também sou mestre em Linguística pela Universidade de Brasília. E a minha pesquisa foi na área da linguística, bem como da pesquisa, no campo do português como segunda língua para surdos. Agora estou estudando o doutorado na UFO, com foco, com linha de raciocínio, discutir o sistema educacional. Essa é a minha linha de pesquisa, onde eu me foquei, onde discutiremos a questão da linguística e do ensino do surdo, fazendo um paralelo. Eu sou professora efetiva desde 2013, trabalho na UFO, então no núcleo, no departamento vinculado ao contexto de ensino especial, com foco na Libras. Já me apresentei para vocês, falei minha formação, minha vida profissional. Agora iniciaremos o nosso trabalho aqui no Instituto, onde fui convidada a ministrar essa disciplina de iniciação científica. Espero que gostem. Então, no curso de Letras Libras, trataremos aqui nesse semestre sobre a iniciação científica, que é a nossa disciplina. O principal nessa disciplina é que vocês aprendam
através das explicações, dos conteúdos sobre a iniciação científica. E vocês, como acadêmicos, desenvolvam a iniciação científica, porque vão utilizar essa disciplina até o final do curso, até se formarem. E até futuramente, quando profissionais. Essa disciplina, esses conteúdos que trataremos aqui, vocês devem guardar com vocês, porque é muito importante na vida acadêmica. Todos os trabalhos que vocês forem fazer terá como embasamento esses conteúdos de iniciação científica. Então, explicaremos aqui os tipos de trabalho acadêmicos, que está ligado à iniciação científica, que está ligado à pesquisa. Então, futuramente, vocês poderão mostrar essa pesquisa. Então, é interessante que vocês iniciem seus trabalhos, participem de palestras e eventos e comecem a se organizar. E durante o curso, no decorrer do curso, até formar, vocês tenham materiais, trabalhos. Então, é importante que futuramente vocês, como professores, sejam pesquisadores, mestres e doutores. Então, por isso é importante essa disciplina de iniciação científica. Não é difícil, não é pesado, porque é uma disciplina muito importante, que vocês devem saber, devem aprender. O principal é que vocês conheçam e pesquisem essa área. Então, essa disciplina, ela vai mostrar para vocês 4 videoaulas. Agora será apresentada a primeira, o primeiro tema que trataremos aqui, que está lá na apostila, na unidade 1, nós a seguiremos. Então, o foco aqui hoje, da nossa primeira aula, são os conceitos, as diferentes pesquisas e as estratégias. Quais são as normas de pesquisas? Então, na nossa aula 1, eu explicarei a vocês algo muito importante, que são os conceitos relacionados à iniciação científica. Nessa nossa primeira aula, explicaremos algumas teorias, alguns tipos de pesquisas relacionadas à iniciação científica. Então, mostrei aqui no slide anterior algumas etapas, como preparar e quais são as regras para a prática da pesquisa. Como organizar? O principal é que tenhamos embasamentos e pesquisas na área. Vocês farão o TCC no final do curso. Então, vocês terão que fazer uma pesquisa. E o mais importante é que vocês saibam como fazê-la. Então, os passos relacionados à iniciação científica vocês devem saber. E isso está vinculado a várias áreas, vários contextos. Temos contextos éticos, morais, religiosos, filosóficos. Então, todos esses conceitos embasam a pesquisa. Nessa disciplina, focaremos na ciência. O que é ciência? Ciência é uma pesquisa que comprove algo, que responda a algo. Então, esse é o foco da nossa disciplina. Com esse estudo, vocês poderão organizar o seu trabalho, a sua pesquisa. A ciência, ela é algo que se comprove. Não é uma oficina, uma atividade, não. Ela está vinculada à iniciação científica, tá claro?
Então, a investigação científica. Vocês viram aqui. Então, o que é isso? Está vinculado a quê? O que isso tem a ver com o nosso curso? É importante ou não é? Então, a iniciação científica, ela favorece o quê? A comprovação. E não é só uma teoria, é uma pesquisa. A investigação científica, ela objetiva comprovar algo em determinada área, através de aquisição de conteúdos. Então, o professor, ele é um pesquisador? O principal é qual o caminho no que diz respeito à pesquisa? Eu, como professor, sou pesquisador? Então, vocês devem escolher. Então, o principal é que você escolha qual o caminho, qual o objetivo, o que será investigado, qual é o tema, o foco, o embasamento de estudo, o conhecimento existente nessa área. Então, tudo isso deve se demarcar. Então, vocês viram, a investigação científica ela está vinculada à pesquisa científica e o professor ele deve ter essa consciência, ele deve escolher. Então, cabe ao professor fazer a escolha, qual a pesquisa científica, qual o embasamento de estudo, qual o conteúdo pré-existente, qual o conhecimento pré-existente, já está pronto, acabado? Não, sempre há dúvidas, sempre há o que pesquisar e ser comprovado. Isso é investigação científica. Viram? Temos dois contextos diferentes, investigação científica e pesquisa científica. A pesquisa e a investigação são dois caminhos diferentes. Vejam, a pesquisa ela está vinculada a questões positivas, negativas, certo, errado. Percebam que, nesse contexto, temos várias formas de pesquisa. Podemos recolher dados. Então, temos vários tipos de investigação. E o objetivo aqui é conhecer um determinado tema, um determinado conteúdo, um determinado acontecimento. Por exemplo, ali, a bomba. Talvez alguém não saiba o que ocorreu, então vai, pesquisa esse acontecimento, coloca essas informações, organiza, e isso é uma investigação. E já a pesquisa, qual é a diferença? A pesquisa, ela é planejada, preparada. Pega-se dados e o que a diferencia da investigação é que informações novas vão surgindo, respostas novas, porque segue as mudanças, as influências de um meio externo. Por exemplo,
Então, temos um determinado assunto que queremos pesquisar, algo que ainda não exista. Então, vai se fazendo descobertas a respeito desse assunto, pesquisas vão sendo feitas e com isso vai se desenvolvendo. A investigação, não. Ela já está ocorrida, já existe a informação. E a pesquisa, ela vai desenvolvendo. Então, nesse sentido, são conceitos diferentes. Investigação, ela nos dá uma certa informação, ela nos transmite. Já a pesquisa, não, é algo de novo, relacionado a opiniões diferentes. Agora, focaremos nos conceitos de algumas palavras. Ciência, conhecimento científico. São diferentes. A ciência, de acordo com o autor Antônio Carlos Gil, ele diz que a ciência, ela está vinculada à pesquisa, a características inerentes ao conhecimento, a objetivos. Não é algo aleatório, é algo estabelecido, correto, comprovado. E também tem os estágios, as fases nesse processo da ciência, no processo de comprovar essa ciência. Gil, 1999, ele vem nos falar que ciência tem como objetivo comprovar algo, de forma a dar uma explicação para um fato. Já o conhecimento científico tem como objetivo ir direto a algo. Então, nesse conteúdo, explicaremos que temos que provar algo através de uma pesquisa, de acordo com determinado contexto, assim como mostrado. Então, pode haver pesquisas, ouvintes pesquisando na área de surdos, no contexto de surdos. Então, pesquisas efetivas e não simples achismo. Então, a pesquisa ela tem que ser efetivada. Precisa-se haver o quê? Uma compreensão correta do que irá pesquisar e não simplesmente acontecer de forma aleatória, dar respostas, achismos. Não, precisa haver uma comprovação, precisa dar uma resposta comprovada. Então, a iniciação científica passa por etapas, a qual nós devemos nos ater a esses detalhes. E no processo de aquisição de conhecimento, deve-se ater a esses detalhes. O pesquisador, ele deve estar neutro, deve ter um foco específico, deve ter um tema e ter várias visões sobre esse tema. Na área da educação dos surdos, por exemplo, podemos ter a visão do aluno, do surdo, do ouvinte. Então, temos que ter esse embasamento. Deve-se também haver um interesse na pesquisa e focar. Então, colocando o quê? Seus itens, regras, normas, legislação. Então, assuntos pertinentes à pesquisa.
deve haver nessa pesquisa. Então, devemos nos ater a esse conhecimento geral, tudo que já foi falado sobre esse tema, e não pesquisas futuras. Então, pesquisas que já foram feitas sobre o tema em questão. Então, nesses estudos, é importante que haja um desenvolvimento, haja informações em tempo, porque, por exemplo, hoje temos uma informação, amanhã já temos uma nova informação. Então, temos que nos ater, principalmente à legislação. Não posso pegar uma informação e já repassar. Tenho que ater a essas transformações. Diferentemente no contexto do conhecimento, o indivíduo, o que acontece? Ele tem a capacidade, ele se desenvolve, adquire conhecimento, mas ele tem falhas. Então, é interessante que no decorrer da pesquisa, haja sempre cuidado para com isso. Não podemos esconder ou deixar de perceber algumas falhas na pesquisa. Então, Gil 99, ele fala que a iniciação científica, o processo de aquisição de conhecimento, como se dá? Precisa haver um conhecimento, embasamento da metodologia. Precisa conhecer o método. Então, ao estudar a nossa disciplina, vocês precisam utilizar, se embasar de um método, de uma metodologia. Como verificar esses conhecimentos, pegar informações? Então, o método. Qual o conceito? Então, o significado dessa palavra. Então, ela tem um objetivo, vai mostrar o depois, vai mostrar o caminho. Isso é o método. É a escolha do caminho que vai me ajudar a encontrar a resposta, a finalizar a minha pesquisa. Como eu vou encontrar as minhas respostas? Então, o método, ele vai me ajudar, vai clarear o meu caminho. Diferentemente da metodologia. A metodologia, qual o significado? É a busca pelo objetivo, pela aquisição do conhecimento. O método já estabeleceu o objetivo, vai marcar o caminho. Como adquirir essas informações, esses dados no decorrer da pesquisa. E a metodologia? É o que será utilizado juntamente com o método. A metodologia científica, ela vai me dar o caminho para que eu alcance a metodologia, alcance o meu objetivo. Então, tem umas regras pré-estabelecidas que eu devo seguir para alcançar o meu objetivo. A metodologia, ela vai me dar algumas práticas, algumas estratégias, que pode ser observação, pode ser a criação de hipóteses, organização de material que embasará o meu trabalho. Então, esse é o caminho. Eu preciso escolher o meu caminho. Quais são as minhas hipóteses? Como vou organizá-las? Então, de acordo com Richard, 1999, ele vem nos falar que explicamos sobre vários conceitos inerentes à metodologia da pesquisa. Temos vários autores. Mostraremos agora sobre o positivismo, que o principal autor é Comte. Ele vem falar sobre suas pesquisas científicas
suas análises. Comte também nos fala que é muito importante o conhecimento teórico no processo de opinar, de criar suas opiniões. De forma que, ao analisar um determinado ponto, há uma necessidade de ter conhecimento. Como analisar algo sem conhecimento? Então, de acordo com esse autor, é muito importante o conhecimento no processo de análise de um determinado objeto. Outra corrente é a da fenomenologia, de Husserl. Segundo este autor, o principal conceito relacionado à filosofia e aos estudos é que devemos demarcar um problema, perceber esse problema e pegá-lo para que possa criar várias visões a respeito deste, bem como analisá-lo. Uma outra corrente é o materialismo histórico. Há muito estudado pelo autor Karl Marx e Friedrich Engels. De acordo com essa pesquisa desses autores, Marx estudou muito os conceitos relacionados à sociedade, às formas de vida, ao processo de desenvolvimento, à história, à influência das práticas no desenvolvimento individual. Então, durante muito tempo, ele fez pesquisas e seus estudos revolucionou toda a sociedade. Marx, ele, através de suas pesquisas relacionadas ao método e desenvolvimento humano, ele percebeu a ligação da sociedade no desenvolvimento dos indivíduos. Uma outra corrente é o funcionalismo. Que estudava objetivando comprovar algo. Seus precursores foram Herbert Spencer, Emile Durkheim e Bronislaw. Esses três teóricos pesquisaram a respeito da metodologia no que tange o funcionalismo e sua ligação com os indivíduos, de forma a organizar seus aspectos culturais e sociais. E isto focado em uma pesquisa, contextualizando a sociedade. A corrente do estruturalismo, durante muito tempo, pesquisou a linguística, tendo como precursores Saussure e Lev. Então, essa metodologia estruturalista tinha como objetivo áreas em separado, percebendo as transformações que ocorriam, bem como as desigualdades no processo de transformação. Em um determinado grupo, as influências nesse determinado grupo. Então, é interessante você pesquisar essas linhas de estudos, linhas de pesquisas. Um outro método é o compreensivo, de Max Weber. Esse era bem diferente, porque o objetivo era focar
principalmente no contexto, no processo de influência de um determinado contexto no indivíduo. Falava-se sempre que, no contexto da pesquisa, há que se compreender a prática subjetiva. Ou seja, eu, como pesquisador, devo estar neutro e perceber os acontecimentos em determinados espaços. Então, falamos sobre método e metodologia. Focaremos agora no método, que temos o embasamento qualitativo e o quantitativo. Qualitativo busca explicar e quantitativo busca quantificar, enumerar. Então, são linhas diferentes. No qualitativo, qual tipo de pesquisa que utiliza? Então, busca descrever, pesquisar materiais, explicar o porquê de algo, de acordo com o objetivo, levando em conta a subjetividade, as crenças, as percepções. Então, nessa pesquisa, temos vários campos que precisamos conhecer para depois explicar, descrever. Se não tem esse conhecimento, então vai continuar com as dúvidas, os porquês. Então aqui, nesse contexto, temos que explicar. E temos aqui 3 características, que é a questão da percepção visual, a compreensão de significados, dentro das respostas a serem obtidas. Também temos um outro tipo de abordagem, que é a indutiva, que é onde vamos analisar e perceber, de acordo com a nossa área de interesse, vamos colher dados para organizar nossa pesquisa. Temos uma outra abordagem, que é a metodologia da pesquisa, onde a investigativa, onde a investigação, onde eu vou no campo, eu percebo a diferença e opino. Já na abordagem quantitativa, o principal é enumerar, pegar informações, dados numéricos, diferentemente da explicativa. Agora nós focamos em porcentagem, números. Então, no decorrer dos nossos estudos, percebemos que temos projetos de pesquisa. Então, mostrarei para vocês aqui alguns tipos de pesquisas que podemos fazer no contexto acadêmico e futuramente também no contexto profissional. Vocês podem organizar um TCC, grupos de pesquisas no contexto da universidade. No mestrado, no doutorado, temos as pesquisas específicas. Então, é interessante que seja organizado esses materiais no processo de pesquisa. Viu? Então, temos o dicionário e abaixo temos o conceito. Então, o dicionário, ele traz regras
para que possamos organizar um texto, uma tese. Então, vamos responder a algo. Então, precisa mostrar qual é essa resposta. Num TCC que organizamos para apresentar no final, então tem toda uma elaboração para que no final possa ser apresentado. Então, faz a pesquisa, se colhe dados. Expliquei a importância de organizar uma pesquisa. Não podemos organizar de qualquer forma, temos normas a seguir. Temos regras que devem ser respeitadas. Nenhum trabalho nós dividimos o mesmo em 3 elementos. Então, temos 3 elementos. Temos o pré, o textual e o pós-textual. Temos a capa, sumário. Seria o quê? Antes de iniciar a pesquisa, você faz esse pré-textual. Vai ter o nome, o título da pesquisa, o local, os temas que serão discutidos, siglas, caso você as utilize, para que a pessoa possa saber do que se trata. Então, são informações que vêm no elemento pré-textual. São informações anteriores ao trabalho. O elemento textual é a pesquisa em si. Você vai mostrar o tema, o problema, o referencial teórico, a metodologia. No pós-textual, teremos as referências. Então, o trabalho ele tem que ser organizado nessas 3 etapas. Viram o modelo? Temos a capa, temos regras para essa capa, vejam. Não é só o texto que tem regras, nós temos os detalhes que devem ser vistos. Temos regras para textos, não podemos colocar aleatórios. Ao iniciar o nosso trabalho, temos a marcação do lado esquerdo 3 centímetros, direito 2, embaixo 2 centímetros. Então, tudo precisa ser medido, tem o tamanho correto. Geralmente, o próprio trabalho, ele já vem marcado. Em cima, coloque-se o nome do autor. No seu caso, você coloca o seu nome. Embaixo, o título da pesquisa. E mais embaixo, qual a instituição, bem como a cidade e o ano. Então, tem esse padrão que deve ser seguido. Não podemos retirar nenhuma informação. Lembra que eu expliquei? As informações do elemento pré-textual? É isso. Então, temos a capa. Temos a folha de rosto,
que precisa seguir também os padrões, contendo o nome do autor, o título, e recuado, você vai colocar qual é o tipo de trabalho, o TCC, ou é tese, qual tipo de trabalho é este, qual a área, é de ensino, linguística, quem é o seu orientador? Então você precisa colocar o nome. Lembre-se, a pesquisa, ela não pode ser feita somente por um aluno sozinho, precisa de um orientador, porque este vai orientar no desenvolvimento do trabalho. E embaixo coloca a instituição, a cidade e o ano. Então já vimos a capa, a folha de rosto. Agora veremos o sumário. O sumário tem a mesma regra da capa. Então, ali vai conter a introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, e isso com as respectivas numerações da página, de forma que o leitor ele saiba onde está aquela informação. Isso é o principal. Então, no elemento textual, como será organizado? Temos a introdução, onde colocamos o tema, uma delimitação geral, objetivo, a justificativa, o porquê desse tema. Embaixo colocamos a problematização. Qual é o nosso problema? Você precisa mostrar qual o problema, o que você quer evidenciar com esse trabalho, o que você quer resolver. Mais abaixo temos a justificativa. Na justificativa, você vai mostrar o porquê o seu trabalho é importante, por que essa temática é relevante, o que você quer mudar, a quem e o que você quer ajudar. Mais abaixo, coloque-se os objetivos. Temos dois tipos de objetivo, o geral e o específico. Então, qual o objetivo da sua pesquisa? Abaixo temos a hipótese. Qual o seu ponto de vista, em que você acredita em relação a esse problema? Qual a sua visão anterior à pesquisa? Então, você vai colocar isso. E no decorrer do trabalho, essa visão pode mudar. Mais abaixo, temos o referencial teórico, que são os autores que embasaram, que nos deram conhecimento para desenvolver essa pesquisa, para fortalecer a argumentação. Então, traz os autores e suas opiniões. Temos a metodologia. Aqui, você mostrará qual tipo de pesquisa que você fará. Uma entrevista, um questionário, análise de documentos, observação, filmagem. Você deve colocar tudo isso aqui. Outro ponto a ser colocado, cronograma. Você deve demarcar o tempo. Por exemplo, o mês de agosto será a pesquisa, setembro, análise de coleta de dados. Então, você vai demarcar esse tempo e suas atividades. Logo após o material a ser utilizado, câmera, gravador, data show,
televisão, o que você precisará? Então, eu mostrei aqui os tipos de elementos. Temos a capa, elementos textuais, pré-textuais, pós-textuais. Você pode pesquisar várias referências, materiais, livros, para que você possa ter informações sobre isso. Você precisa de informações. Pode acessar o Google, dentre outros, de forma que você adquira informações. Coloque anexos no seu documento, na sua pesquisa, as respostas do questionário, caso seja feito, anexe também. Então, vimos hoje os tipos de pesquisas, bem como as formas de análise e estudos da investigação científica, metodologias, métodos, dentre outros. E isso vai auxiliar você no desenvolvimento do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, continuaremos discutindo. Caso tenha dúvida, coloque no fórum. Vamos discutir. A aula não acabou. Temos sempre que estar discutindo. Espero que vocês tenham entendido a nossa primeira aula. Caso não participem do fórum, façam as atividades. Bons estudos. E até a próxima aula. Tchau!